Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui dar pra vocês umas dicas de como fazer a sua maquiagem durar mais nesse carnaval. Sem precisar comprar primers e fixador de maquiagem e nada. E são produtinhos simples que provavelmente você vai ter em casa. A minha primeira dica é aplicar um hidratante facial. Não aplique hidratante corporal no rosto, tá gente? Hidratante tem que ser hidratante pro rosto. Você aplica o hidratante no rosto antes de aplicar a sua maquiagem na nossa pele, mais fica aquela aparência envelhecida, né? Então você vai passar um hidratante, depois você vai passar a base e o corretivo. Uma coisa para fazer com que a sua base dure mais e cubra mais as imperfeições da sua pele é aplicar um pó compacto. Pó compacto super simples. A dica é não aplicar com o pincel de rosto. Você vai usar uma esponjinha que todo mundo tem, vai aplicar o pó na esponjinha e você vai passar na sua pele, mas sem esfregar assim, tá? Você vai, tipo, depositar o pó na sua pele. Isso vai fazer com que o pó entre nos poros, vai diminuir a aparência dos seus poros e vai fazer com que o pó segure a sua base no lugar. E o corretivo também. Então você vai passar também sobre o corretivo. Mas uma coisinha, não passe muito pó no corretivo, porque quanto mais seca essa área do olho, se você tiver linhas de expressões, vai salientar. Então, você passa o pó em todo o rosto, assim, aplicando dessa maneira. O restinho de pó que sobrar na sua esponja, você vai aplicar na parte do seu corretivo. Essa é a minha primeira dica. A segunda dica é como fazer o seu batom durar mais. Se você vai abusar naquele batom super chamativo, um batom vermelhão, a primeira coisa que você pode fazer é você vai aplicar um corretivo nos seus lábios. Um corretivo que seja mais seco. E aí o que você vai fazer? Você vai aplicar pó sobre os seus lábios, tá? E aí você vai aplicar o seu batom. Se você achar que tá muito seco, se você tem lábios secos, você pode aplicar um gloss sobre o batom. Mas o gloss também vai diminuir a vida útil do batom nos seus lábios. Então, se você resolver aplicar o gloss, lembre-se que você vai ter que reaplicar o seu batom. E, gente, não existe coisa mais feia do que um batom vermelho só ao redor dos lábios, né? Você usa aquele batom vermelho super lindo e sai, vai comer, bebe alguma coisa e vai saindo aqui bem no meio, meio no centro dos lábios. Então, essas técnicas vão fazer com que o seu batom grude mesmo nos seus lábios e seja mais difícil. Outra coisa que você pode fazer é pegar um delineador de lábios da cor do seu batom ou cor de boca, né? Pra neutralizar o tom. Você vai aplicar não somente ao redor dos lábios, mas você vai preencher também. Isso vai fazer com que, depois que você aplique o batom por cima, o batom sustente mais, porque o delineador de lábios é bem mais seco do que um batom. Gente, mais uma dica para fazer com que a sua sombra dure mais é, se você não tem um primer na sua casa, você pode usar um corretivo em toda a pálpebra e antes do corretivo secar, você já aplica a sua sombra, porque isso vai fazer com que a sua sombra grude no corretivo e dure bem mais. E a minha última dica é, se você não tem aquele rímel maravilhoso que dá muito volume, que aumenta seus cílios maravilhosamente, que é a prova d'água, que não vai ficar borrando, eu tenho uma dica pra vocês. O que vocês podem fazer também é com o pó compacto. Você vai aplicar o pó compacto na esponjinha e você vai aplicar o pó compacto nos seus cílios antes de aplicar o rímel, porque isso vai fazer com que o rímel fique mais sequinho, grude mais nos seus cílios e não fique borrando e dá mais volume também, vai fazer com que os cílios fiquem bem mais volumosos. Então, essas são as minhas dicas para a sua maquiagem de carnaval durar mais. E eu espero que vocês se divirtam com responsabilidade. Aproveitem o calorzinho do nosso Brasil aí por mim. E um beijo pra vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!